agosto de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nessa cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização da reunião ordinária da 18ª legislatura. Verificado o quórum e havendo um legal de vereadores presentes, com a ausência justificada do vereador Gilberto Antônio Romani, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida é aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 20 de agosto de 2014. Matéria do expediente. Leitura das correspondências recebidas. Projetos recebidos, de autoria do vereador Arlan Gugliani, projeto de lei 73/2014. Proposições recebidas, de autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 56/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 57/2014. De autoria do vereador Mauro Mendes, requerimento 83/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 249 e 250/2014. De autoria do vereador Vilmar Comaceta, indicação 251/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 252/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 253, 254, 255 e 256/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 56/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 57/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 249, 250, 253, 254, 255 e 256. Ambas aprovadas por unanimidade de votos, sem discussão. De autoria do vereador Vilmar Comaceta, indicação 251/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 252/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Fábio Luiz Ferri e Artemio Ortigara. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve o pronunciamento dos vereadores Jaderson Miguel Prudente, Vilmar Comaceto, Edilson Massoco, Evandro Pegorário, Fábio Luiz Ferri, Arlan Gugliani e Artemio Ortigara. Ordem do dia. Segunda discussão e votação, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 69/2014. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Primeira discussão e votação, de autoria do vereador Edilson Massoco, emenda número 1 ao projeto de lei 37/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Artemio Ortigara, Arlan Gugliani e Edilson Massoco. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do Poder Executivo, projeto de lei 37/2014. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. E de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, projeto de lei 67/2014. Aprovado por unanimidade de votos, sem discussão. Grande expediente. Houve o pronunciamento do vereador Evandro Pegorário. Nada mais a declarar. O presidente encerrou a reunião e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia de hoje. Assina o presidente. Está em discussão e votação a ata da reunião ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da reunião ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria de expediente. Ofício 351/2014, de autoria do prefeito João Girardi, com informações referentes ao pedido de informação 53/2014, aprovado nesta Casa Legislativa. Da mesma forma, ofício 338 do prefeito João Girardi, com informações referentes às indicações 153 e 154/2014, aprovada em plenário. O ofício 248/2014, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, também com algumas informações referentes a assuntos amplamente debatidos nesta Casa Legislativa. Ofício 1106/2014, da Presidência da Câmara dos Deputados, assinado pelo presidente Henrique Eduardo Alves. Também com informações referentes à moção 8/2014, aprovada em plenário. Ofício 385/2014,
da Assembleia Legislativa, assinado pelo presidente em exercício, deputado Juarez Ponticelli, também com informações referentes à moção 12/2014, aprovada em plenário. Ofício 12/2014, do Léo Clube Concórdia, Vila São Miguel. Também, então, com informações referentes às ações e os trabalhos desenvolvidos pelo Léo Clube Concórdia, Vila São Miguel. Assina a sua presidente, Luana Alberti. Ofício da OAB Santa Catarina, assinado pelo coordenador da 17ª Conferência Estadual dos Advogados, então, destacando a importância do evento, que vai acontecer nos dias 21 a 23 de setembro, no município de Brusque. Assina, então, o coordenador Marcos Luiz da Silva. Projetos recebidos. Emenda aditiva modificativa número 1 ao projeto de lei complementar número 10/2014. Emenda de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Edilson Massoco. Projeto de lei substitutivo 44/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, denomina unidade de pronto atendimento, UPA da Rua Alexandre Lorenzetti, no bairro Parque de Exposições, de UPA Concórdia. Projeto de lei 74/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e especial e dá outras providências. Projeto de lei 75/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza a baixa de edificação pertencente ao patrimônio do município por demolição e dá outras providências. Projeto de lei 76/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani, denomina via pública do loteamento Ângelo Sacomori, no bairro Arvoredo, de Rua Margarida Zucchi Petroli. Proposições recebidas. Pedido de informação 58/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, solicita informações sobre a locação do espaço multiuso. Pedido de informação 59/2014, do vereador Edilson Massoco, solicita informações sobre a locação do restaurante do Parque de Exposições. Pedido de informação 60/2014, do vereador Edilson Massoco, solicita informações sobre a locação do centro de eventos. Requerimento 85/2014, de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Marilane Fiametti Stuani. Requer o envio de ofício ao senhor Wilson Dalmago, gerente de habitação da Caixa Econômica Federal de Concórdia, localizada na rua Anita Garibaldi 267, solicitando cópia das normas sobre o programa de habitação rural do âmbito do município de Concórdia. Requerimento 86/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara e também da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Requer o envio de ofício ao senhor Marcelo Wierzinski, gerente de habitação da Caixa Econômica Federal de Concórdia, localizada na rua Dr. Maruri, número 1613, solicitando cópia das normas sobre o programa de habitação rural no âmbito do município de Concórdia. Indicação 257/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de providenciar a aquisição de um refrigerador para o velatório municipal. Indicação 258/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que seja refeita a demarcação das faixas de estacionamento na rua Marcos Bento de Souza. Indicação 259/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, sugere que seja contactado com o órgão competente a fim de que seja feita pavimentação asfáltica da rua Saul Piloni, número 204, no bairro Imigrantes. E a indicação 260/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, sugere que seja feito o cascalhamento do acesso à escola isolada Antonieta de Barros, na comunidade de Canhada Funda. Antes de passar para a deliberação das proposições, quero saudar também o suplente vereador Zanella, que está nos prestigiando nesse momento. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedidos de informação 58, 59 e 60/2014. Está em discussão e votação os pedidos de informação números 58, 59 e 60, de autoria do vereador Edilson Massoco. Com a palavra o proponente.
Senhor presidente, demais vereadores, imprensa, funcionários dessa casa, cumprimento aqui o Dagnor Schneider, nosso amigo Tarcísio Visotto, suplente de vereador Zanella, o Estevão, que está aqui presente, as demais pessoas, e estendo também minha saudação a todas as pessoas que nos acompanham via internet. Mas, presidente, são 3 tipos de informação, então, 58, 59 e o 60, só mudando, então, da locação do restaurante do Parque de Exposição para o Centro de Eventos e também sobre a alocação do espaço multiuso desde o seu funcionamento. Seguidamente, somos abordados por muitas pessoas que enfrentam dificuldades em locar esses estabelecimentos, ou esses locais, uma vez que são locais públicos. Há muito questionamento de valores, dificuldade de pessoas físicas locar esse setor, esses locais. Então, nós viemos para essa tribuna buscar alguns dados junto à administração, para que nós também possamos responder às pessoas quando indagado e até para também conhecer melhor o funcionamento ou o sistema de funcionamento. No qual, então, estamos sugerindo quais os critérios utilizados para a cobrança da alocação. Solicito informar quantas locações já foram efetuadas nesse espaço desde o funcionamento, nos 3. Solicito cópia dos contratos de locações efetuados. Solicito tabela de valores do espaço. Solicito também informar as locações, se são feitas para as pessoas físicas, jurídicas ou ambas, e também o relatório de locação discriminado por data da locação, nome físico ou jurídico, acompanhado com o valor pago pela locação. Até para que nós possamos realmente ver se há diferenciamento de cobrança desse ou aquele. Pediria, então, apoio dos vereadores e, na sequência, com certeza, contar, então, também com o apoio e a resposta do Executivo perante as informações. Presidente e demais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Continua em discussão e votação os pedidos de informação número 58, 59 e 60 do doutor vereador Edilson Massoco. Como nenhum vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os pedidos de informação 58, 59 e 60 são aprovados. De autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Marilane Fiametti Stuani, requerimentos 85 e 86/2014. Está em discussão e votação os requerimentos 85 e 86 da autoria dos vereadores Artemio Ortigara e da vereadora Marilane Fiametti Stuani. Com a palavra, a vereadora Marilane. Boa noite ao presidente, os vereadores, imprensa, assessores, o Dagnor, que está presente hoje aqui nos prestigiando, Zanella, o Tarcísio, e os demais que estão presentes, e os internautas que também nos assistem. Por que é que nós estamos solicitando novamente esse pedido, pedido de informação? Porque nós recebemos do Sindicato da Agricultura Familiar, a gente recebeu a resposta. E segundo o Sindicato da Agricultura Familiar do Alto Uruguai Catarinense, o Sintraf, vem por meio deste, vou ler, né, o que eles responderam. Responderam ao requerimento 70 de 2014, com relação à habitação, que é a seguinte: a habitação rural e urbana em Concórdia é ou foi operada pela Caixa Econômica Federal e pela Coab de Santa Catarina. Ambas as operadoras podem ter as informações solicitadas em relação ao município de Concórdia, sendo que, no entendimento, poderiam apresentá-la aos senhores vereadores. Então, por estas respostas que a gente recebeu do sindicato, a gente está refazendo o pedido para a Caixa Econômica, as duas caixas econômicas do município de Concórdia. Daí a gente vai ver a forma que eles fazem o procedimento, né, para dar essas casas para a agricultura familiar. A gente está querendo saber qual é a forma, qual é a maneira, o que eles utilizam para que o agricultor tenha a sua moradia própria, né? Então, a gente fez a solicitação e estamos aguardando. Obrigada. Continua em discussão e votação os requerimentos 85 e 86 de autoria do vereador Artemio Ortigara e da vereadora Marilane Fiametti Stuani.
Como não há mais nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os requerimentos 86 e 85 estão aprovados. Indicação 257/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Está em discussão e votação a indicação 257, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 257 está aprovada. Indicação 258/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Está em discussão e votação a indicação 258, de autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 258 está aprovada. Indicação 259/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Está em discussão e votação a indicação 259, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 259 está aprovada. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, indicação 260/2014. Está em discussão e votação a indicação 260, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 260 está aprovada. Está livre a palavra do pequeno expediente. Nesse momento eu passo os trabalhos ao vice-presidente e peço a palavra. A palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa, internautas que nos assistem. Vossa Excelência, vim até essa tribuna até porque já na semana passada conversamos com alguns representantes do setor dos transportes e há uma preocupação muito grande com relação a esse assunto relacionado ao problema do local lá onde que houve aquele desmoronamento em Campina da Alegria. Hoje, inclusive, tivemos presentes no local junto com o prefeito, alguns vereadores, o Arlan, estava o Evan também, estava lá o Visoto representando a Setcom, e é muito preocupante que nós podemos observar nesse local. E a gente sabe o que isso vem repercutindo, né, de forma negativa e o prejuízo que isso vem causando para o setor de transportes e para a economia do nosso município e da nossa região. A verdade é essa. E pelo que a gente tem observado, isso já se passou mais de 2 meses e meio, e infelizmente a previsão para que essa obra fique concluída, hoje foi nos colocado 30 dias. Eu não acredito que 30 dias venha se conseguir viabilizar isso. E isso não acontecendo nesse período, ou até mesmo nesses próximos dias que a gente está aqui aguardando esses encaminhamentos, esse trabalho que está sendo feito lá, nós sabemos o que isso vai ocasionar ainda, né, na questão dos transportes, enfim, dos transportadores, e enfim, na situação econômica que eu falei no início aqui, tanto do nosso município e da nossa região. Então, nessa visita que tivemos hoje lá e que conversamos com algumas pessoas ligadas à obra, nos preocupou muito. E é claro que até amanhã nós temos que ter um posicionamento dos técnicos, né, que são as pessoas capacitadas, mas nos dá uma posição e o que a gente pode fazer para amenizar esse impacto tão negativo que está ocasionando essa demora dessa obra, né, por parte do DENIT, enfim, que é o órgão responsável para viabilizar isso. Se efetivamente isso não tiver um posicionamento logo, né, e aqui eu quero convocar e solicitar para que haja um envolvimento de todos os colegas e de todos os partidos que representam esse Poder Legislativo. Acho que essa mobilização tem que acontecer, não só do Poder Legislativo, mas das entidades que representam a nossa cidade, CDL, a SIC, enfim, os transportadores, né, a Setcom, para que haja essa mobilização e que a gente possa convocar as lideranças estaduais e também as lideranças federais no sentido de a gente agilizar esse problema e agilizar esse processo. A gente sabe que existem hoje empresários do ramo que têm uma despesa a mais mensal, no mínimo de R$500 por viagem de caminhão. Então, o que tem que se fazer?
aumentar a liberação de até 50 toneladas por caminhão, né, que passe nesse local. Eu acho que essa liberação tem que existir. Teria que trabalhar essa questão junto com esses técnicos da viabilidade de que haja nesse acesso que está sendo melhorado, lá que a gente fomos lá e observamos, que existisse a possibilidade de ter dentro desse acesso mesmo uma via de escoamento desse trânsito, e não essa vicinal lá que dá 7 quilômetros, que é intransitável, torna inviável, inclusive, o transporte de produtos através dos caminhões, enfim. Então a gente sentiu que é seríssima a situação que está hoje lá apresentada, e nós, né, já tivemos aqui a manifestação do presidente da SETCOM, essa casa já abriu esse espaço, mas eu acredito que há uma necessidade de nos envolvermos ainda mais nesse processo e mobilizarmos as nossas lideranças, não só a nível de Estado, mas a nível federal também. Então, hoje, com o prefeito João Girardi, estivemos presentes no local e aguardamos até amanhã um posicionamento desses engenheiros, dos técnicos, para ver da viabilidade de, pelo menos dentro desse próprio acesso, que haja a liberação do transporte desses veículos, né, nesse local, para que efetivamente a gente não tenha que ter o acesso secundário, que ele está intransitável, eu diria, hoje, né? A gente observou isso lá. Então não consegue escoar, né, toda a produção, enfim, que esse acesso lá de Campina da Alegria, ele transporta o Mercosul, enfim, transporta, né, vários locais do nosso país, e é um trecho que tem um escoamento da nossa produção muito grande. Então, essa manifestação eu estou fazendo aqui, creio que outros vereadores podem se pronunciar sobre isso, para que a gente mobilize partido A, partido B, partido C, enfim, todos nesse contexto, e que a gente possa fazer com que haja uma agilização nesse processo e que a gente consiga efetivamente transformar isso na prática, né, com a maior rapidez possível, para atender essas necessidades e esses prejuízos que estão sendo ocasionados não só no setor do transporte, mas na economia nossa, do nosso município e da nossa região. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra ao presidente. Continua a livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra a vereadora Marilane Suena. Quero cumprimentar novamente a todos os presentes, né? E também os internautas que nos assistem, e venho a esta tribuna, volto a esta tribuna, para falar um pouco da saúde do município de Concórdia. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores vereadores. Se nós estamos em primeiro lugar do estado de Santa Catarina, em 12º lugar no Brasil, em questão de qualidade de vida, por que há tantas pessoas que nos procuram para a gente auxiliar na saúde? Há pessoas que estão esperando por exames há muito tempo, às vezes meses, anos, e principalmente em condições precárias de sua saúde. Hoje, por exemplo, chegou uma pessoa aqui extremamente... Ela fez um exame, tinha que refazer o exame, foi para a secretaria e aí ela tinha que remarcar esse exame para daqui 3 meses. A pessoa não tem condições de esperar mais 3 meses. Até lá pode acontecer coisas mais graves. E, principalmente, os exames de média e alta complexidade, eles ficam na fila até 1 ano, 2 anos esperando. Tá? Então, eu quero assim, quando nos referimos aos medicamentos, também há sérios problemas de pessoas que não têm condições de comprar, e principalmente os de uso contínuo. Tem lá até um tempo e depois não tem mais. Aí o que a gente faz como vereador? Liga para a secretaria, pergunta se pode dar, porque se me lembro bem, quando o secretário da Saúde esteve nesta casa, ele disse que quando não se tem remédio na farmácia, ele autoriza o paciente a comprar em farmácias da cidade. Tá? Também aconteceu um caso que a pessoa não tem condições de comprar um remédio de R$200. Quem tem uma doença, quem tem
problema de saúde, tem que pagar aluguel e ganha salário mínimo. Então, eu vejo assim que está bem precário também nesse sentido. E no que diz respeito também aos procedimentos cirúrgicos, como sustentação de órgãos, nós somos informados que o município iria comprar esse serviço. E até então, nada está sendo feito, porque profissionais qualificados para essas cirurgias a gente tem. Tive informações também que essas cirurgias foram para o Estado e o Estado devolveu para o município, sendo que é dever do município realizar essas cirurgias. Então, eu pergunto para vocês, o que fazer com a saúde de Concórdia? Como é que nós podemos dizer que estamos em primeiro lugar em qualidade de vida se a saúde do nosso município está nessa situação? E não é um caso, gente, não é dois, é vários e diversos casos. Eu não sei se acontecem com todos os vereadores, mas no meu gabinete, diariamente, vem pessoas pedindo ajuda, solicitando ajuda, porque já estão na fila há 2 anos, há 3 anos, e nada de fazer alguma coisa. Então, eu acredito assim que educação e saúde, sim, são prioridades. Aí, sim, poderemos dizer que estaremos em primeiro lugar em qualidade de vida, se a gente tem esses 2 princípios, educação e saúde. Obrigada. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Fábio Luiz Ferre. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar a imprensa, cumprimentar o Dagnor, Visoto, cumprimentar o Zanella, suplente, o Estevão, que estava aqui, faz parte da nossa executiva do partido, todos os senhores e senhoras que nos acompanham. Mas quero aqui, senhor presidente, me associar ao seu pronunciamento quanto ao problema da BR-153, problema que nós sabíamos realmente que não iria ser resolvido facilmente, e há um tempo atrás, nesta casa, eu fiz um movimento com muitos empresários, que margeiam a 153, aproximadamente 40 empresários, onde o Paulo Simeone, presidente do SETCOM, se manifestou aqui dos prejuízos e percebíamos que isso realmente seria um transtorno, que os reflexos estariam vindo, não só naquele momento, mas ainda iriam refletir por muito tempo. Naquele momento, até junto com o deputado federal Celso Maldaner, visitamos algumas empresas por uma tarde inteira na BR-153 aqui, perto do quilômetro 100, onde o deputado Celso pôde ver os problemas. Realmente é um deputado ligado ao setor de transporte, que tem acesso ao Ministério, e onde ele foi até o Rio Grande do Sul, perto da parte de Marcelino, onde houve o problema, e também na Campina da Alegria. E lá ele já percebia, ele fez um grande relatório, encaminhando também aos ministérios e buscando agora, na minha última conversa com ele, tentando buscar junto aos ministérios que, quem sabe, algum incentivo fiscal que possa ser dado às empresas que estão tendo prejuízo. Então, aqui, dizer que realmente é uma manifestação importante. Naquela noite que eu me manifestei nessa casa, eu já via dizendo que Concórdia, em especial, nosso município, teria que buscar entender os prejuízos da iniciativa privada para sabermos se era ou não necessário um decreto ou uma situação de emergência, não que achava que deveria ser feito, mas que ao menos pudéssemos saber dos prejuízos, que todos foram afetados, toda a cadeia produtiva do nosso município foi afetada, desde um hotel que não tinha aqui em Concórdia seu hóspede, porque não vinha desde o transporte. E aqui não senhor presidente, somente Concórdia. Se nós pegarmos Ibicaré, esses municípios, os municípios que margeiam, vão ter um problema na sua malha viária extremamente grande. Aonde eu fico pensando, os prefeitos de lá, como vão achar recurso para recuperar a sua malha viária. De um problema que o governo federal tem uma lentidão, onde o DENIT não dá uma resposta clara. Então aqui eu deixo a minha preocupação mais uma vez com todos os empresários e com os municípios que estão sendo afetados, direto ou indiretamente. Mas aqui me manifestar em apoio ao deputado Celso Maldaner, que estaremos entrando em contato mais uma vez, tentando ver quais são as decisões feitas em Brasília, que muitas vezes não acabam vendo o Sul
de uma forma como ele merece, que nós trabalhamos, nós produzimos, e quando precisamos de uma imediata resposta, o que nós temos? A burocracia do nosso país. Independentemente de partido, como Vossa Excelência muito bem disse, mas precisamos realmente de uma resposta. O setor produtivo está no Sul, está em nosso município com as maiores agroindústrias, está com o maior setor de transporte, que aqui em Concórdia em especial emprega centenas e milhares de pessoas, e nós necessitamos sim de uma resposta do governo federal, do governo estadual também tem que dar a sua contribuição, e deixo aqui meus parabéns para Vossa Excelência por essa manifestação, e a minha preocupação. Muitas vezes eu caminhei pela 153 perto do quilômetro 100, eu vi lá mercadinhos quebrando, eu vi o posto da Coopercarga vendendo talvez 40% da sua venda mensal, e quem sabe isso nós estamos pensando no combustível, mas talvez refletiu também nos trabalhos, nos empregos, na renda do posto, da empresa, e quer dizer, modificou a nossa rotina. Muitas vezes nós não temos esse impacto visível, mas nós que trabalhamos no dia a dia sabemos que isso foi extremamente importante e precisamos sim nos mobilizarmos. E se necessário, Vossa Excelência que nos representa, ter que ir a Brasília, buscar os nossos deputados federais, com os representantes do setor, eu acho que isso é extremamente importante, nos colocamos à disposição, até como representantes aqui do deputado Celso Maldaner, para buscarmos uma resposta a essas pessoas que têm feito com o Brasil possa crescer, se desenvolver e ter riqueza. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, pessoas já citadas, estendo a saudação aqui ao Cláudio, nosso grande amigo, companheiro, que faz presente, e que antes do meu pronunciamento mesmo não se fazia presente. Mas só endossar as palavras da Marilane, realmente da dificuldade que se tem hoje, voltado na área da saúde, e esse problema é um problema municipal, estadual, federal, mas no nosso município, uma das principais promessas de campanha da atual administração foi realmente a melhoria na saúde. E a senhora citou um monte de situações, mas eu vou um pouco além. Exames ou cirurgias de média e alta complexidade no município de Concórdia já é questão de sonho. Porque tem pessoas aguardando há 3 anos, quanto mais. Então eu quero só dar continuidade aqui, parabenizar pelo pronunciamento, mas dizer de que exames e consultas e cirurgias, de média e alta complexidade está se tornando questão de sonho aqui no município de Concórdia. E precisa fazer uma rua coberta, eu não sou contra obras. Uma coisa estética, nós temos um recurso para investir 1,5 milhão, que eu digo que vai muito mais de 2 milhões. Porque não esperam vocês que não vai haver nivelamento de rua. Eu não acredito que vai ser uma rua coberta sem nivelamento de rua. E aí pode ter certeza que vai mais 500, 600 mil reais de uma obra que vai ultrapassar os 2 milhões. Mas, presidente, o assunto que me traz à tribuna é justificar o meu substitutivo ao projeto de lei 44, e aqui eu quero deixar bem claro que o meu substitutivo não vem de encontro aqui, de discordar do decreto do prefeito municipal, onde indicou como nome do UPAS, então, Alziro Coraça, mas eu entendo que fez sim, prestou um bom trabalho para a comunidade, é de merecimento, mas é uma indicação, ao meu ponto de vista, ao meu ver, talvez um pouco política, uma vez que eu mesmo também fiz parte do governo, fui candidato a vereador, exerceu cargos comissionados, e a indicação para mim ficou, de certa forma, uma dúvida, e até, eu não quero nem entrar em questionamento, mas para mim foi mais uma questão política de uma indicação. E também quero entender que o vereador Ferri assim entende que na indicação do Frei Samuel, e que presta, sim, e prestou e presta um grande trabalho de relevância, mas o mesmo também já tem um nome agraciado, que é o SEBS, lá no Frei Lancy, então o mesmo também já foi agraciado, certamente já tem aqui, então, reconhecimento, uma vez que o mesmo leva o nome, ele já é, sim, reconhecido, e também pensando em evitar, mais desgaste aqui do Legislativo e contribuir, então, e harmonizar os poderes envolvidos, sugerimos, então, por meio desse projeto substitutivo, de unidade de pronto atendimento UPA, seja denominado de UPA Concórdia. Isso eu acredito que nós não temos que estar preocupados aqui, muitas vezes, em dar nomes e criar um desgaste, até entre famílias, entre poderes, eu cito aqui legislativo, executivo, seja do Frei Samuel, seja das famílias ligadas
ao Coraza, enfim, levando o nome do UPAS Concórdia, eu entendo que nós terminaríamos com esse desgaste que certamente viria a ter, e também mais preocupado que nós não temos que estar aqui sofrendo ou se preocupando em dar nomes, e sim fazer com que aquela obra vá para funcionamento, que possamos atender a demanda, né, Marilane? Acho que é oportuno o seu pronunciamento no dia de hoje, pela dificuldade que o município enfrenta. E quem sabe o UPAS, quem sabe não, na certeza que o UPAS vai ajudar bastante o município de Concórdia a resolver, e muitos, questão de consultas, exames, no atendimento voltado à área da saúde. Então, acho que a preocupação nossa maior é realmente no sentido de que realmente isso funcione e que ponha em prática, para que realmente atendemos a demanda e que não ficamos aqui nessa casa, talvez, discutindo por nome desse ou aquele. Então, essa é a minha colocação. Eu sei que talvez algumas pessoas não entendam, mas gostaria que todos entendessem que a minha preocupação vem nesse sentido. Senhor presidente, demais pessoas que nos assistem, muito obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Mauro Mendes. Presidente, demais vereadores, pessoas presentes aqui, Dagnoro, incansável lutador pelo transporte aqui do oeste de Santa Catarina, ao Marinelo e demais elementos que compõem a nossa plateia aí, estou agradecendo aqui, obrigado pela presença de todos. Eu subo à tribuna para fazer basicamente as mesmas colocações que o vereador Massoco, por entender como se trata de uma obra pública, fica meio complexo essa situação da gente denominar obras públicas, e o nome já é bem sugestivo, Unidade de Pronto Atendimento Concórdia. E essa reflexão chega após uma análise profunda com a sociedade. Enfim, a gente tem o direito de buscar opiniões para poder ter uma análise mais ampla com relação a que ocorre aqui. Quando trata-se de uma obra pública, é evidente que há um envolvimento da sociedade também no exercício, de qualquer projeto nesse sentido. Então, traçando uma análise, nós temos outras oportunidades para homenagear pessoas que foram importantes aqui para o nosso município. E se houve pessoas memoráveis no passado, evidentemente, tão somente cumpriram a missão pela qual foram elencadas ao poder. Na medida que se denomina uma obra pública, fica explícito o interesse de uma gratidão, ou então, quem sabe, faltou uma análise mais ampla, porque também temos que entender as pessoas que vieram antes dessas pessoas que ora estão prestes a ser homenageadas, se é que o projeto passar. Tivemos vários prefeitos aqui também que tiveram grandes dificuldades em outros tempos, e aí a gente reflete a importância do reconhecimento desses senhores. Na medida que se privilegia uma pessoa que participou pelo processo, a gente está ignorando a importância de outros elementos, ou então subestimando os que virão depois. Então, baseado nessa visão, eu coaduno com a ideia do vereador Ferri, e aproveito e sugeri também aí ao pessoal aqui da bancada do PT, que possam sugerir a retirada também do nome do Coraça na obra, se é que há possibilidade, para que a gente não gere um desgaste desnecessário aqui, até porque temos outras prioridades. E deixo claro aqui que se essas pessoas foram importantes ao longo do exercício de suas funções, não cumpriram nada mais que obrigação. Até porque no próprio tempo dos mesmos houve o reconhecimento, houve apelos populares e também tiveram um resultado financeiro através da função que exercia. Então eu peço aí ao líder da bancada que reveja esse projeto, nada em detrimento a esse profissional que ora está sendo colocado aqui para apreciação, mas até porque, como trata-se de uma obra pública, a sociedade é cúmplice também de todo esse processo. E eu pediria democraticamente à vereadora Marilane também que refletisse sobre o nome da Prefeitura Municipal de Concórdia, se houver possibilidade, que se faça uma reflexão da importância da retirada desse projeto. Até porque, para não criar conflitos familiares, como o vereador Massoco colocou, então eu pediria que houvesse uma reflexão por parte da vereadora, com a possibilidade de retirar esse projeto, então que todos retirem projeto
que denomine nome a obras públicas, né? E sim que se busque outros caminhos para que a gente possa honrar essas pessoas que no seu tempo foram importantes dentro do processo executivo e legislativo. Então era essa a minha manifestação. Após a reflexão, se não houver a necessidade de se retirar o projeto, eu peço que seja colocado em votação, então, na minha volta, já que quarta-feira, democraticamente, estou cedendo aí a oportunidade aos anelos de exercer com dignidade 30 dias aqui, e que possa, com decência, justiça e dignidade, acrescer o núcleo político aqui dessa Câmara de Vereadores, e, com certeza, acreditamos no seu potencial, na sua dignidade, e de antemão já agradeço também o ex-vereador Biondo, que democraticamente se posicionou em favor em trazê-lo aqui, a vereadora que esteve aqui também, a Denise, e não obstante o Marinello também, que democraticamente de pronto se prontificaram a fazer a assinatura para que o senhor pudesse, nesses 30 dias aqui, a exercer com dignidade as suas funções de legislador. Era isso, obrigado e boa sorte a todos. Dando continuidade ao pequeno expediente, conforme a inscrição dos colegas, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, saudação aqui especial aos nossos amigos Tarcísio Visotto, nosso conterrâneo, também Agnor Schneider, representantes do segmento da atividade de transportes. Saudar aqui o Estevão, Cláudio e o Valcir Zanella, então, que se fará presente juntamente conosco nas próximas reuniões. É muito bom vê-lo aqui, será ainda melhor tê-lo trabalhando conosco aqui. Saudar a imprensa, os assessores desta casa, saudar os que nos acompanham pela internet. Fazer aqui, senhor presidente, brevemente quero me associar a esse assunto da questão das rodovias, até porque é um assunto que já foi amplamente debatido também nesta casa, e aí eu quero apenas dizer uma frase que eu tenho utilizado desde o início da legislatura. Infelizmente, me parece que as coisas só se resolvem, e os transportadores conhecem muito bem, ao reboque dos problemas. Quer dizer, é necessário que aconteçam os problemas para que depois a gente vá em busca das soluções e não se trabalha de forma preventiva. Mas, nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, eu trago um assunto aqui que também já debati nessa tribuna, que são as obrigações acessórias para as entidades imunes e isentas do nosso Brasil, uma obrigação acessória criada através de instruções normativas da Receita Federal, a instrução normativa 1420 e a instrução normativa 1422 de 2013, já modificada, inclusive, pela instrução normativa 1486 de 13 de agosto de 2014. Participei nesta semana, senhores vereadores, de um evento da classe contábil de Santa Catarina, na cidade de Tubarão, e na ocasião em que foi amplamente debatido este assunto. Para que todos tenham conhecimento, nós temos no Brasil em torno de 300 mil pessoas jurídicas imunes e isentas. Concórdia possui aproximadamente 2.000 entidades, clubes de mães, associações de moradores, entidades de bairros, entre outras entidades, sociedades de poços artesianos, grupos de idosos, enfim. Essas sociedades todas que nós conhecemos e de que muitas delas, inclusive, nós fazemos parte. Foi encaminhado, senhor presidente, senhores vereadores, e é nesse sentido que faço minha manifestação. Eu quero propor a esta casa, e até me antecipando hoje, trazendo o assunto, quem sabe o envio de uma moção ao secretário da Receita Federal do Brasil, até porque faço a leitura aqui desse documento extraído lá na cidade de Tubarão, através da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina, na pessoa do senhor Tadeu Neda, que é o presidente, na pessoa do Eugênio Vicenzi, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade de Santa Catarina,
bem como do senhor Fernando Baldiceira, que é o presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Contabilidade da Grande Florianópolis, Jefferson Pitts, presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade de Blumenau, e bem como do nosso presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, na pessoa do senhor Adilson Cordeiro. Esse documento, assinado por todas essas autoridades representativas da classe contábil catarinense, vem solicitar, senhor presidente, que as entidades imunas e isentas que se enquadrem no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, sejam elas dispensadas de prestarem as informações da contabilidade digital e da escrituração fiscal digital para a Receita Federal. Entidades essas que tenham ou auferem durante cada ano calendário uma receita igual ou inferior a R$360 mil. Com isso, então nós atenderíamos, eu acredito que mais de 90% de nossas entidades seriam entidades com receita de até R$30 mil mensais, que ficariam então dispensadas da contabilidade digital, bem como da entrega do informativo da escrituração fiscal digital. Então há uma preocupação realmente muito grande, já trouxemos esse assunto para cá, retornamos com esse assunto e faremos então, e gostaríamos de ter o apoio de todos os vereadores, até porque o assunto me parece bastante relevante, e nesse sentido também, usando desse local, que é o local público, pedirmos para que todas as entidades constituídas tenham um pouquinho mais de cautela, nós estamos solicitando de mais 15 ou 20 dias para que, quiçá, nós tenhamos então aí uma solução e quiçá também muitas dessas fiquem dispensadas dessas obrigatoriedades que trarão a elas muito custo, que já relatamos aqui. Era isso, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas, muito obrigado. Conforme a inscrição dos colegas, passamos a palavra ao vereador Arlan Guglielmi. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também minha saudação ao Dagnor, ao Visoto, que aqui se encontram, ao Cláudio, ao suplente vereador Zanella, que terá uma importante oportunidade ainda essa semana, ao Giotto, ao Duca, a imprensa aqui representada também pela Divaleia, pelo Feijó, as pessoas que nos acompanham também em suas residências. Mas bastante assunto oportuno e quero inicialmente fazer uma avaliação da fala do nobre presidente Pacheco, e estivemos com Vossa Excelência, juntamente com o Visoto, com o prefeito, com o Evandro, vendo a questão da nossa BR-153, e a gente sabe da preocupação de como está, e a questão do escoamento da produção, que está realmente prejudicado, os gastos e as dificuldades do transportador. Então, é o momento de unirmos força e vou mais além disso. Acho que pressão, né? A gente sabe que é um momento onde nós somos muito procurados em função do pleito eleitoral, especialmente dos representantes do Poder Federal. E acho que é o momento a gente também fazer as nossas cobranças aos nossos representantes, como o vereador Ferri também colocou. Nós também o faremos aos nossos representantes, ao deputado Pedro Pizai, porque é o momento de unirmos força para poder realmente resolver, porque quem esteve lá e vê a preocupação de como está. E o que mais me deixa assustado é que era muito pior, né? O que a gente viu hoje já é uma problemática muito grande, mas já esteve muito pior. Então acho que é o momento de realmente abraçarmos essa causa, independente de partido, aí, e poder tentar solucionar o mais breve possível. Isso é oportuno também. Também quero atentamente ouvir o pronunciamento do vereador Tia Mendes, quando pede essa questão da compreensão dos nomes de estabelecimentos, e pode ter certeza que a base do governo tem essa sensibilidade, inclusive como é um decreto do prefeito que nomeou o nome do Alziro Coraça, que tem uma luta extraordinária no meio da saúde, da Constituinte, foi uma das pessoas que lutou para o SUS, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde, a gente sabe que teria todo o merecimento possível. Mas, observando essa questão, certamente estamos de acordo, e vale ressaltar que, como é um decreto, né, o projeto de lei se sobrepõe. Então, a partir do momento que a gente votar o projeto aqui, o decreto já deixa de existir, né? Então, temos o nosso acordo, entendemos que essa questão, tanto da UPA como também da Prefeitura, é um debate que nós temos que pensar muito bem, né, independente do nome de quem vai ser. A gente sabe que o homenagear pessoas é extremamente importante. Muitas pessoas, prefeitos, secretários,
fizeram muito por Concórdia e muitos vão fazer ainda, né? Então é uma preocupação muito grande essa questão. Me lembro muito bem, não era vereador, mas quando teve um debate nesta casa do nome do centro de eventos, que houve um pouco de um desgaste, porque havia nomes sendo colocados em apreciação, e acho que houve essa sensibilidade de se colocar centro de eventos Concórdia para evitar todo esse problema. Então, o nobre vereador tem o nosso apoio da questão da UPA Concórdia. Também gostaríamos que essa questão do centro administrativo, ele pudesse permanecer como está, porque muitos prefeitos fizeram muito por Concórdia. E muitos ainda vão fazer. Então, entendemos que é um assunto aí da gente fazer essa reflexão e essa análise, como muito bem colocou o vereador Tia Mendes. Mas quero, senhor presidente, aproveitar e pedir a esta casa que envia ofício. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia do profissional de educação física, esse profissional que tem sido cada vez mais importante na vida do ser humano, na atividade física como qualidade de vida, e a gente solicita essa casa então, que envia ofício ao Conselho Regional de Educação Física, através do seu presidente, Eloir Edilson Sim, e também ao representante do CREF em Concórdia, o professor Alexandre Schneider, pelo trabalho importante desses profissionais, sejam nas escolas, sejam nas academias, sejam nos treinamentos esportivos. Eles têm um papel essencial. Então a gente pede a essa casa que envia ofício, e ainda em tempo e rapidamente, já que estamos falando de educação física e esporte, enaltecer que o final de semana foi mais uma vez muito produtivo ao esporte concordiente, mais precisamente as modalidades da natação e do xadrez. A natação que participou do Festival Estadual Mirim e Petis em Palhoça, para jovens até 10 anos de idade, e nossas pequenas meninas Natália Guerra, Paula Simeone, Júlia Guerra e Rafaela Farinella de Campos conquistaram 2 medalhas de ouro, então, no revezamento 4x50 medley e o revezamento nado livre. Então, jovens talentos já se destacando nas piscinas estaduais. E o xadrez, que sediou em Concórdia, fazendo parte da programação dos 80 anos, o Campeonato Catarinense Feminino, que é a principal competição feminina de xadrez, e a nossa enxadrista concordiense Cristina Valcarengue conquistou o vice-campeonato. E ainda do xadrez, e se encerrou ontem na cidade de Minas Gerais, cidade de São Sebastião do Paraíso, o Campeonato Brasileiro Escolar, e Concórdia conquistou a medalha de bronze com o Gabriel Fingercatcher, ele que é aluno da Escola Municipal do Natureza e foi medalha de bronze. Então, importantes conquistas, vou pedir essa casa que envia o ofício parabenizando, e quero fazer uma adenda e parabenizar a Copercarga, porque são 2 modalidades que têm se destacado graças ao apoio da Prefeitura e ao apoio da Copercarga, que tem acreditado muito no xadrez e na natação de Concórdia. Obrigado. Continuando o pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Evandro Pegoraro. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, toda a comunidade que nos prestigia, internautas, cumprimentar aqui de forma especial o Dagnor e o Visoto da Copercarga, que nos prestigiam, aqui também o suplente de vereador Zanella, que está nos acompanhando, que vai também ter seu espaço aqui no Legislativo, enfim, a todos que nos acompanham. Mas também os assuntos aqui levantados são importantes. Gostaria de começar pelo assunto desse acesso aqui da Campina da Alegria, da 153, onde nesta tarde estivemos juntamente com o presidente da Câmara, o Pacheco, o Arlan, o Visoto, e o nosso prefeito também estava acompanhando aquele importante trabalho que está se fazendo naquele local. A extensão, eu vou aqui chutar, mas a extensão que tem deve dar uns 400 metros lá de via da BR que está interditada. É algo assim que a gente também indo lá para ver o tamanho do buraco que lá foi feito, tirado o material e está se reconstruindo a base. Mas com certeza o setor do transporte tem razão, temos que unir esforços, como foram colocados aqui para os demais vereadores, porque esse setor de transporte movimenta a economia, está aqui representada também hoje nessa casa, e realmente a presença do prefeito à tarde lá também conosco, da entidade, o ato de hoje foi importante, porque isso vai ter desdobramentos. Estiveram lá autoridades do segmento também pressionando, enfim, colocando as dificuldades, e o prefeito também vai entrar em contato com o DENIT, sugerindo essas agilidades, tanto na obra, como também no desvio, que se possa passar até 50 toneladas. Eu acho que realmente foi oportuna esta visita no local. Também registrar aqui que tivemos a assinatura, então, da residência médica do Hospital São Francisco, no último dia 26, importante ação entre o hospital e a Universidade Federal da Fronteira Sul, a qual aqui esteve a casa representada pelo vereador Arlan, e também podemos estar presentes. Então, acho que isso é uma conquista
do município de Concórdia. E falar um pouco da questão aqui da saúde também no nosso município, dizer que a nossa saúde ela tem os investimentos importantes que são feitos, existe toda uma estrutura de PSFs, agora a UPA também em andamento, que tem essa questão do nome, mas a UPA que está sendo construída, os 2 PSFs que estão também projetados, 3, na verdade, na Gruta, Planalto e no Bairro Jardim. Então, existem os investimentos, são importantes, e claro que a saúde sempre precisa mais atenção, cada órgão. Enfim, o Estado também tem a sua demanda. Eu já fiz requerimento nessa casa das cirurgias ortopédicas, né, que são liberadas 2, 3 por mês para toda a macro-região, que tem em torno de 400 mil habitantes. Então, realmente, as pessoas ficam na fila aí 2 anos para fazer uma cirurgia. E, realmente, também tem as prestações de serviço, que, às vezes, a própria prefeitura libera os exames, mas existe um contingente grande de exames, que, às vezes, isso vem se acumulando. Mas os investimentos estão sendo feitos, o trabalho por parte do secretário Alexandre Verniz e também toda a equipe é comprometida. Então, nós temos, sim, uma cidade que sempre precisa de mais atenção na saúde, porque a saúde é algo importante, o trabalho vem sendo feito, os investimentos vêm sendo realizados, mas todos os entes, também a União e o Estado, também deveriam fazer a sua parte. E também aqui, colocar a nossa, com tranquilidade, a questão realmente a UPA, o Coraça foi um grande batalhador, a gente sabe da luta que teve, mas em nome aqui da base do governo, como disse o Arlan, nós também apoiamos a ideia de ter um nome como UPA Concórdia, que possa, então, o importante da UPA é o atendimento que vai ter à saúde. Ponto. É isso. Vota o projeto, cai lá o decreto e deu. Mas a grande obra que vai ficar para a Concórdia é o que a UPA vai representar para os concordienses. E também concordo aqui também na questão da nossa prefeitura. Estava contando aqui, nós temos 23 prefeitos que passaram pelo município. Alguns mortos, outros vivos. A gente sempre tem medo de quem fez mais. Homenagear um e deixar o outro de lado, né? Então, as pessoas conhecem como Prefeitura Municipal de Concórdia. Isso é importante. Muito obrigado, senhor presidente. Conforme a inscrição dos vereadores, e o último inscrito até o momento é o vereador Gilberto Romani. Você está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimento os funcionários dessa casa, a imprensa que se faz presente, cumprimento da Aguinoro, Visoto, o Zanella, suplente vereador, que assume também, vai assumir também, pessoas que nos assistem através da internet. Mas, presidente, eu acho que todos os temas levantados eles são importantes e nada mais importante também que essa questão dos transportadores. A gente sabe da importância que tem na economia desse país e que leva riqueza, as rodovias, os caminhões, as pessoas, e, enfim, assim por diante. E às vezes se depara nessas situações, por força da natureza, vem acontecer essas tragédias e por parte do homem, que deveria também de facilitar, aí vem a questão burocrática. Eu tenho certeza, e vou repetir o que o prefeito de Marcelino Ramos tem dito na questão aqui do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza, se fosse que a Prefeitura de Concórdia pudesse ir lá fazer, estaria pronto já. Mas como depende é mais longe a situação, é por aí mesmo. O caminho ele se torna longo. E eu tenho visto isso também indo a Chapecó essa semana, onde que também aí tem vários pontos que caiu, foi dado uma ajeitada e está lá naquela situação, não se sabe quando que vai ser amenizada aquela situação. Então, assim, o federal é longe, o estado é longe, o município está mais perto. O que ocorreu aqui dentro do município, em poucos dias, a Secretaria do Transporte, a Secretaria do Urbanismo deu conta de amenizar e tá ok. Não 100%, mas, né? Então, assim, cada órgão com suas dificuldades.
E isso quem sofre é a população, as pessoas ligadas ao ramo do transporte. Mas quero me posicionar também em relação à questão da saúde. Tem sido citada aqui no nosso município, que, pelo que deu para ouvir, está num caos. Imagina se o prefeito, a administração de Concórdia, investisse os 15% que é de lei, né? Mas aqui em Concórdia se investe na saúde 24%. 24% é investido na saúde aqui em Concórdia. A gente sabe que precisa mais. E muito mais. Precisa melhorar. Agora, temos que entender também que medicamento, tem um N número de medicamentos disponíveis na policlínica. Consultas, são N números de consulta que é atendido todo dia na policlínica e assim por diante. O prefeito sempre tem dito, precisa mais. Precisa mais. E nós também entendemos disso que precisa mais. Mas, infelizmente, os recursos são esses e se trabalha dentro dos recursos que tem. É claro que esses dias eu me deparei com um cidadão que veio brabo lá da policlínica, com meia sacola de medicamento, e me mostrou a receita porque estava brabo porque não ganhou um, mas 4 ele ganhou. Aí tem que ter a compreensão também. Poxa, eu ganhei 4, não ganhei 1. Entende? Eu acho que... eu não lembro a última vez que veio uma pessoa me cobrar no gabinete a questão de falta de remédio, ou assim por diante. Eu tenho feito um requerimento junto ao Hospital São Francisco, solicitando qual é o número de exames realizados de média e alta complexidade, que atende a população, o número de população aqui de Concórdia, dos municípios da região, e não teve, inclusive de cirurgias, e não teve essa resposta. Portanto, a gente sabe que exames de alta complexidade, média e alta complexidade, cirurgias de média e alta complexidade é dever do Estado. O único município está bancando muito disso. Quem não lembra, no ano passado, a campanha que o secretário de saúde fez naquela fila de exame que tinha atrasado, e o secretário botou num pacote, acertou com o prefeito, acertou com o hospital e tem dado uma limpada naquela fila de exame, onde que parte disso era a responsabilidade do Estado. Portanto, eu acho que cada um tem que cumprir com a sua parte. Que nem eu disse, investimento de 24% na saúde, precisa mais, mas é o limite que o prefeito tem para investir. Obrigado, presidente. Cumprindo o regimento dessa casa, conforme o artigo 132, incisos primeiros, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, emenda número 1 ao projeto de lei 37/2014, emenda de autoria do vereador Edilson Massoco, que fica o município autorizado a ressarcir de forma de compensação despesas decorrentes de substituição de cartões de controle de estacionamento rotativo realizado pela empresa Chavante Sistema Limitada, inscrita no seu CNPJ, referente aos CPFs que estão válidos. Está em discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei número 37, da autoria do Poder Executivo. A emenda de autoria do vereador Edilson Massoco. O projeto 37 de autoria do Poder Executivo. Como não há vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A emenda número 1 ao projeto de lei 37 está aprovada. Segunda discussão e votação, projeto de lei 37/2014 do Poder Executivo, autoriza o município a ressarcir despesas decorrentes de substituição de cartões do controle de estacionamento rotativo, com a emenda de autoria do vereador Edilson Massoco aprovada. Está em discussão e votação o projeto de lei 37 de autoria do Poder Executivo, com a emenda número 1 ao mesmo projeto já aprovada. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 37, juntamente com a emenda número 1, estão aprovados. Segunda discussão e votação, projeto de lei 67/2014, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, denomina via pública do loteamento São Francisco do bairro Floresta, de rua Álamos. Está em discussão e votação o projeto de lei número 67, da autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei 67 está aprovado.
Primeira discussão e votação, emenda número 1 ao projeto de lei complementar 10/2014, modifica a redação do artigo 3º para que passe a vigorar com a seguinte redação: a concessão de direito real de uso gratuito ou venda do imóvel de que trata esta lei beneficiará as empresas do ramo de reciclagem, reutilização, industrialização e ou transformação de resíduos sólidos, que já estão estabelecidas no município, assim como as demais interessadas em desenvolver suas atividades junto a este. Emendas esta de autoria dos vereadores Artemio Ortigara e Edilson Massoco. Está em discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 10, da autoria dos vereadores Edilson Massoco e Artemio Ortigara. Com a palavra, o vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas aqui devidamente nominadas, saudadas. Mas, senhor presidente, eu até entendo que talvez desnecessário fosse aquilo que nós vimos essa tribuna propor agora, antes de que Vossa Excelência faça o encaminhamento da votação da emenda, apenas porque tomamos conhecimento, inclusive, de que pessoas ligadas ao Executivo Municipal estariam meio que discordando, digamos assim, da redação do artigo 3º da emenda aqui proposta. Então, eu peço a Vossa Excelência a autorização e dos nobres vereadores, da senhora vereadora também, para que possamos complementar a redação do artigo 3º da emenda modificativa, aonde, após citado aqui, transformação de resíduos sólidos, vírgula, que se inclua ou semissólidos, bem como gasosos e líquidos. Apenas para que não deixe assim nenhuma dúvida, muito embora eu acho que isso é uma questão de redundância, colocarmos gasosos e líquidos, até porque a própria lei que trata dos resíduos sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela, quando se refere a resíduos sólidos, trata de todo tipo de resíduo. Então, mas para que não fique assim nenhuma dúvida, solicitamos então para que seja antes de posse em votação, dessa forma então complementada a redação, se assim os nobres colegas entenderem que seja prudente. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Coloque a apreciação, então, dos colegas vereadores, a complementação relacionada ao artigo 3º, incluindo, então, a proposição aqui mencionada pelo vereador e um dos autores da emenda ao projeto de lei complementar número 10. Como na maneira o vereador quer se manifestar, eu coloco em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está, então, incluída essa complementação ao artigo 3º, relacionado à emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 10. Continua em discussão e votação a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 10 e com a complementação já incluída por Vossas Excelências. Como na maneira do vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A emenda número 1 ao projeto de lei complementar, com a inclusão apresentada e proposta pelo vereador autor da emenda número 1 ao projeto de lei complementar, está aprovada. Primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 10/2014, de autoria do Poder Executivo, autoriza desafetar área de terras e celebrar termo de concessão de direito real de uso, gratuito, e ou vender imóvel, de forma subsidiada, e da outras providências, com a emenda número 1 dos vereadores Edilson Massoco e Artemio Ortigara, aprovadas. Está em discussão e votação o projeto de lei complementar número 10, de autoria do Poder Executivo, juntamente com a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 10. Como o vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei complementar número 10, juntamente com a emenda número 1, estão aprovados. Está livre a palavra do grande expediente. Neste momento, passa a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, lideranças aqui já citadas, imprensa,
Foram vários assuntos que hoje aqui foram tratados, mas é claro que nós não poderíamos deixar primeiro de apoiar todas as manifestações que aqui ocorreram em favor da pronta resolução do problema que ocorre hoje na rodovia federal, principalmente o trecho de Campina da Alegria, porque, como aqui já foi colocado, são muitos os prejuízos já acumulados e que trazem problemas para todos nós, especialmente os consumidores, porque no final vai encarecer o custo de produção. E as medidas que aqui foram sugeridas têm todo o nosso apoio, certamente. A outra questão que aqui foi levantada, e que eu queria também manifestar, é a respeito da saúde do município de Concórdia. Quando se fala em saúde, primeiro cabe lembrar que nós temos adotado no Brasil o chamado Sistema Único de Saúde, e que tem como uma das principais características e uma das principais virtudes a universalização do atendimento. Portanto, não há discriminação quanto ao nível de renda, sexo, cor, para ser atendido nas instituições ou nas unidades públicas de saúde. Segundo a Constituição, é a gestão considerada tripartite, isto é, cabe responsabilidades ao município, ao Estado e ao governo federal. O município de Concórdia, como aqui já foi falado, tem investido 20, 22, 23% do seu orçamento na saúde, quando a legislação prevê que o mínimo seria 15%. Certamente que muitas das questões que aqui foram levantadas, e em nenhum momento vi a administração dizer que tudo está perfeito na questão da saúde, muito pelo contrário, muito tem por se fazer, mas quando o município investe 23% num setor, quando tem 15% de obrigação, temos que reconhecer isso também. E muitas das dificuldades que hoje o município enfrenta no sentido de prestar esse atendimento ao cidadão é porque os outros dois entes dessa tripartição de responsabilidades certamente estão faltando e que aqui também tem que ser colocado. Aqui mesmo nessa casa já discutimos o projeto de saúde mais 10, onde alguns vereadores participaram de uma sessão especial, de um evento especial promovido pela Associação de Vereadores de Concórdia, na região do Alto Uruguai, onde aqui foi colocado o quanto o governo federal ainda precisa contribuir para atender com o que se denomina uma justiça em relação à sua responsabilidade com recursos para a saúde, que seria 10% da receita bruta, e que hoje gira em torno de 4% a 5%, portanto, tem muito ainda a contribuir. E certamente que o Estado tem uma parcela de dívida nessa questão também, que não podemos esquecer disso, né? Existem exames de média e alta complexidade que o Estado também tem responsabilidade. Ele repassa cotas para o município e não atende à demanda. Há também de responsabilizar alguns cidadãos também. Nós temos vários relatos de que muitos pacientes solicitam exames, o exame é feito e não vão buscar resultado. Nós temos muitos pacientes que marcam consulta e não aparecem. São poucos, mas tiram a vaga, muitas vezes, daqueles que realmente precisam. Então, quando se fala em saúde aqui, temos que ser um pouco mais condizentes com a realidade que nós vivemos e abranger todos esses aspectos, porque eu acho que aqui tem responsabilidade para todos. Em relação à questão envolvendo a denominação da UPA, e aqui quero lamentar um acontecido que hoje aqui ocorreu, porque aqui se citou nomes. Eu acho que quando cita nomes, especialmente eu quero aqui falar do Alziro Coraça, eu acho que o Alziro Coraça, por toda a sua história, ele não merece que haja essa discussão em torno do seu nome. Porque o Alziro Coraça foi e sempre será lembrado positivamente pelo que fez. E uma boa lembrança sempre queremos ter e teremos sempre essa boa lembrança. Mesmo não querendo provocar, mas a dúvida em torno
de quem foi o Coraça, essa discussão que levou a isso, sinceramente, o nosso amigo Coraça, saudoso Coraça, não merecia isso. Lamentavelmente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra à vereadora Marilane Stone. Cumprimentando todos novamente, venho novamente aqui para responder ao Tchê Mendes, né, da sua sugestão de retirar o nome do Centro Administrativo Municipal de Concórdia, que por enquanto eu vou manter o projeto, tá? Vou pensar com carinho e vou dizer o porquê. Eu não estou usando o nome do seu Ivo como político, porque na realidade ele sempre foi da Arena e eu sempre fui, eu tenho raízes no PMDB, tá? Então não é politicamente que eu estou indicando seu nome. Eu estou indicando o nome dele porque ele construiu o Centro Administrativo Municipal. Eu pergunto para os senhores, Praça Concórdia, Estádio Concórdia, Parque Concórdia, o que mais? Rodoviária Concórdia. Tá? Então, ó, Praça Dom Gelo Goss. Quem foi Dom Gelo Goss? Parque de Exposições Atílio Francisco Fontana. Quem foi Atílio Francisco Fontana? Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Rodoviária Municipal Neudi Primo Massolini. E por que não o Centro Administrativo Ivo Frederico Reich? Se foi ele, Centro Administrativo Municipal. Ninguém falou na Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Concórdia está ali. Eu quero agraciar o nome dele no centro, como Centro Administrativo Ivo Frederico Reis. Eu não vejo um empecilho nesse nome, a não ser que os senhores tenham algo contra, porque acredito assim que ele, na época dele, fez um excelente trabalho. Como, senhores vereadores, daqui, eu espero alguns anos, bem longos anos, a gente vai homenagear o prefeito que está aí em alguma obra, mas espero que seja bem longa a vida dele, né? Só para ilustrar. Na realidade, assim, gente, nós estamos aqui para quê? Para homenagear. Eu não vou fazer um pé de guerra com nenhum dos vereadores, tá? Mas eu acredito, assim, que ele fez, sim, por Concórdia. Quem conhece a história, quem conheceu ele como pessoa, ele fez, na época dele, ele fez o que tinha que ser feito. Como agora está sendo feito, como daqui a alguns anos, uns que virão farão coisas melhores. Então, eu acredito, assim, vereador, que, por enquanto, eu mantenho a minha posição. Obrigado, vereadora, pela sua preocupação. E é importante colocar aqui que ninguém está tirando o mérito de ninguém aqui, apenas tentando formalizar uma visão diferente do processo. Porque logo, se nós seguir nessa escala, amanhã depois vamos ter que botar nome de autoridade em poste, em bueiro e em outras tantas situações, porque o que tem de pessoas para ser homenageada é algo relativamente incrível, porque cada um tem um expediente no processo e cada um tem uma razão de ser lembrado. Mas temos outras formas de homenagear essas pessoas, temos outros caminhos, apenas me referi a obras públicas. Se houve isso no passado, eu não tive culpa, porque se eu tivesse aqui, eu não ia permitir. É só realmente essa a minha visão que eu tenho, e se sempre houve obras públicas de pessoas que foram importantes do município, vamos buscar outros caminhos e quem sabe agir um pouco diferente também. Porque se nós for ver valores de pessoas, nós teríamos que então, fazer uma avaliação mais ampla e bem mais dinâmica de todo o processo. Mas não tenho nada aqui contra esses cidadãos que ora estão em pauta aqui,
apenas dizer que a gente poderia ser um pouco diferente, apenas fugir um pouco da tradicional política de sempre. Era isso, obrigado. Mas eu continuo assim com o objetivo de que não é político, que é sim para homenagear uma pessoa que fez muito por Concórdia, tá? Inclusive, como a Seto comentou antes, a família já está envolvida. Eu entrei em contato com a família para ter essa permissão. Então, quando a gente põe nomes e fala com a família, aí agora chegar aqui e desfazer, eu acho meio complicado. Então, eu vou deixar tramitar, tá? E eu vou ver, assim, os vereadores que não quiserem, que votem contra. Tá? Essa, então, vai ser a minha posição, vereador, já que eu fiz e não volto atrás, tá? Porque eu acredito, assim, que palavra é palavra. Eu falei com a família, eu não tenho mais como voltar atrás. Tá? Eu não tenho como chegar na família e me dizer... Tá? Dizer, eu não vou mais colocar o nome e tal e coisa. Então, se os senhores, eu peço ao presidente que proceda com os trâmites, né? E que vá à votação. Só isso. Obrigada. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, a vereadora Edilson Massoco. Presidente, demais vereadores, pessoas já citadas, faço aqui uma saudação especial, sempre Sargento Martini, companheiro de guerra, sempre disposto. Obrigado pela presença, com certeza muito engrandece essa sessão. Mas bem rápido, objetivo, algumas palavras foram faladas aqui, alguns pronunciamentos, de certa forma, mexeu um pouco com o meu pronunciamento, falando mais da Vossa Excelência, vereador, com acerto. Acho que fui bem claro que o sistema de saúde é falho municipal, estadual e federal. Fui bem claro no pronunciamento. O sistema de saúde brasileiro é falho e falido. Essa é a grande realidade. Você mesmo falou que se investe 24% na saúde. Onde está o problema, então? A realidade é uma só. Falta remédio, sim, que falta, não mane. Eu, no seu gabinete, acho que o senhor não cai de muita sorte, porque, pelo amor de Deus, que eu encontro de gente reclamando que não encontra remédio e que está há meses e meses e meses. Cito um exemplo agora mesmo, um guri aqui da Tamanduá, um Vitinho, de Vitinho que teve que fazer cirurgia, pagar R$6.000 com a perna fraturada, aguardar meses para poder fazer a tal de cirurgia, com a perna fraturada. E eu cito um monte de exemplos. Pessoas enfiaram 4, 5, 6, 7 meses com a perna fraturada porque não tinha prótese. Claro que o problema vai muito além do município, vai até o Estado, até a União. Então, mas deixar claro aqui que, mesmo com os 24%, mas por que falta então? Porque o custo pago por consulta é alto. Nosso governo brasileiro prefere trazer os médicos cubanos para o Brasil, porque vem aqui meio que estagiar de presente, ao invés de investir no sistema, formar profissionais e diminuir o custo com consulta. Vai resolver o problema. Não todos, mas uma grande parte. Porque a dificuldade é realmente, você consulta no posto, resolve a primeira parte. Mas quando tem que ir para o profissional da área que o médico, ou seja, o primeiro pronto atendimento encaminha, dificulta a demora, porque o custo de uma consulta dessa para o município é um valor elevado. Essa é a grande verdade. Então, a Saúde de Concórdia enfrenta, sem problema, como enfrenta todos os municípios. Nós não dizemos aqui que tudo falta na saúde. Até porque, se nós analisarmos em campanha política, o principal discurso dessa administração foi buscar melhoria na área da saúde. Quando isso você fala, se assume que precisa melhorar. Eu entendo que está investindo 24%, claro que entendo perfeitamente, e é um bom percentual. Então, o problema da saúde, realmente, ele se retrai ao município, se retrai ao Estado, se retrai à União, e nós não podemos reclamar muito da União, uma vez que a administração tem o mesmo tempo que tem o governo federal. Se assumiu em 2000 e está até hoje. Isso a administração não consegue. Com o Estado tudo bem, muitas vezes a oposição, e infelizmente os governos têm olhado para os municípios, quando é do partido parece que vem mais recurso. Quando não é do partido parece que o recurso não vem. Mas se nós olhar onde está a maior parte dos recursos, está em Brasília. Não está no município e não está no Estado.
E nós estamos juntos no governo desde 2000 até hoje. Inclusive o partido do qual faço parte. E me incluo. Então, eu acho que muita coisa precisa ser melhorada. A gente sabe que vem aí alguns recursos, mas não são o suficiente. E é preciso, sim, buscar melhoria na área da saúde. Eu, ao contrário do vereador Romani, encontro seguidamente problemas, e muitos problemas com pessoas com falta de exames, consulta. Conselho da parte, vereador. Obrigado, vereador Massoco. Não poderia deixar de aproveitar essa parte, quando a Vossa Excelência cita das problemáticas da saúde, a gente sabe, seja Estado, município, seja a nível nacional, mas como o senhor citou um programa, e que eu sou extremamente defensor, e eu tenho que fazer essa questão, que é o programa Mais Médicos. Na minha opinião, foi um dos grandes programas que a presidente da República implantou no Brasil. A gente que tem acompanhado os 6 médicos cubanos que estão em Concórdia, a gente pode pegar, inclusive, a população que está sendo tratada por eles, ver de como tem sido importante a vinda deles. E fazer um registro que a pessoa se preocupa muitas vezes, olha, mas o Mais Médico está trazendo médicos de outros países e está se esquecendo daqui, né? O programa tinha o objetivo, primeiro, de valorizar os médicos formados no Brasil, brasileiros. O segundo estágio era os médicos brasileiros formados no exterior. E como ainda faltava-se médicos, 14 mil vagas, então se contratou os médicos estrangeiros. Mas temos que enaltecer que em Concórdia, os 6 médicos cubanos realizam um brilhante trabalho. É só a gente conferir nos atendimentos, nos PSFs que eles estão, né, que eu não tenho dúvida que vieram realmente para fortalecer esse trabalho de assistência à população de Concórdia. Obrigado. Vereador, em nenhum momento nós aqui citamos que o trabalho prestado por esses médicos não são bom. Mas acho que o seu pronunciamento, as suas palavras vêm de encontro àquilo que estamos aqui falando. O sistema é falho e falido. O país precisa importar médico para poder ter mais médico no país. Olha a dificuldade que é para você formar um profissional médico. Muitas vezes tem que dar 60 por vaga, 70. Talvez não era mais fácil o Brasil adotar um sistema de formação é mais de 100, tudo bem? Aí que vem o grande problema. Ao invés de nós buscar esses médicos de fora, facilitar a forma da formação desses profissionais, para daqui a pouco diminua essa faculdade e a contrapartida esse trabalho para o governo. E aí nós não precisamos buscar profissionais de outro país. Não estamos questionando a capacidade e o trabalho prestado de ser médico. Claro que foi bom, foi importante, diminuiu, mas isso não vai resolver o nosso problema, porque daqui a pouco eles passam o estágio e vão embora. Nós precisamos encontrar saídas que realmente resolvam, alternativas que realmente busquem melhoria. E não só no município, no Estado, na União, como também referido. Mas aqui também citar, então, saindo um pouco do assunto da vereadora Marilane, eu entendi perfeitamente, vereadora, a forma que a senhora encaminhou esse projeto. A senhora, quando citou Domingos Machado de Lima, porque foi o que realmente construiu o estádio. Quando a senhora citou rodoviária, no dia Primo Massolini, quero crer que a senhora citou, porque foi quem construiu a rodoviária. Quando a senhora citou a Praça do Jalogós, tenho certeza que a senhora citou porque foi quem construiu a Praça do Jalogós e assim sucessivamente. Quando eu falo aqui caminho para as Concórdia, e não foi vereador para aqui criar constrangimento ao Coraço, ou à família do Coraço. Muito pelo contrário. Se assim o senhor entender, votem contra o substitutivo. Não tem problema algum. Acho que o substitutivo veio, e eu entendi, para evitar desgastes da forma que estava, porque é um decreto do prefeito. Então o prefeito não pensou antes. Está em tempo de você votar contra o substitutivo, aí ao projeto de lei, e se isso for reprovado os dois, vale o decreto do prefeito. Não é essa a minha intenção. Minha intenção foi, nem diria só apaziguar. Minha intenção foi de entender que o Frei Samuel já tem um nome, já tem o reconhecimento da administração. E aqui eu quero dizer o seguinte, Mauro Mendes, que vai vir outros nomes. Vai vir o Centro Cultural aqui uns dias. Mas daqui a pouco se pode, de uma forma coletiva, sem criar desgastes. E aqui esse legislativo ia criar um desgaste. Já pensou de um lado uma família, uma quantia, e do lado outra quantia de família? Seria um desgaste para o legislativo? Não, seria um desgaste para todos do município de Concórdia. De concedo à parte. Alô? Então tá. Muito obrigado, vereador Massoco, pela parte. Ainda com relação ao debate sobre saúde, eu gostaria aqui de colocar mais alguns dados com referência à questão do governo federal. Que o Mais Médicos, isso que também reforçar que o Alan colocava aqui na sua fala, é um programa que não é só buscar médicos de fora, ele tem toda uma formação, inclusive aqui na nossa região,
sul, né, como acerto. Nós temos a criação de um curso de medicina aqui em Chapecó e um curso de medicina em Passo Fundo. Só para ter uma ideia de campus das universidades, nós tínhamos 45 universidades federais no Brasil. Agora, de 2007 para cá, foram mais 18 universidades federais criadas. De 140 campos que nós tínhamos, nós somos para 318, 173 campos a mais. São 14 mil médicos do programa Mais Médicos, levando também um pouco de saúde. E tem municípios que não tinha um médico sequer. Hoje as pessoas têm um atendimento. Então, mas se busca também, porque o médico você não vai conseguir formar em 1 ano ou 2, tem todo um processo. Tem que ter uma universidade, tem que ter 7 ou 8 anos de formação. Portanto, dizer que os investimentos estão sendo feitos, concordo que... E precisa de recurso. Foi tirado a CPMF, que é um imposto que ia para a saúde, claro que às vezes não ia todo o dinheiro, mas só se faz saúde com recurso. E tem agora o recurso do pré-sal, inclusive, que vai ser utilizado na saúde e na educação para estar melhorando a vida das pessoas. Dizer que realmente está tendo os investimentos, claro que sempre precisa mais. Para isso, muito obrigado pela parte. Não, tudo bem, vereador. Vamos aqui ganhar tempo, mas dizer para você que mesmo com esses investimentos não tem resolvido o problema, porque há pouco tempo atrás, com 30 por vaga, passava um aluno numa faculdade, um vestibular. Hoje está ultrapassando de 100. Então, quer dizer que isso não resolve o problema. Talvez os investimentos não surtiram efeito, não foram suficientes. Mas, continuando no raciocínio da Marilena, onde nós estávamos antes, então a vereadora certamente citou aqui o fato do centro administrativo levar o nome de Frederico Reich, por ter sido o que construiu o centro administrativo. E olha que a vereadora foi feliz quando ela disse que ela não traz para essa casa politicamente. Se nós lembrarmos, na época só tinha 2 partidos. PDS, acho que ainda antes a Rena, PDS e MDB, onde havia uma rivalidade muito forte. Quem viveu, presenciou essa época, sabe disso. E ela citou um opositor muito forte ao MDB, hoje PMDB e PP, esse partido da época. Então, deixando claro que não tratou esse assunto político. Talvez poderia ter encaminhado para essa casa o João Girardi. Opa, foi quem construiu. Não daria nenhum problema. Não viria nenhum problema para isso. Como o próprio Mauro Mendes falou, daqui a pouco vão dar nome para Bueiros, vereador. Eu acho que, vamos com calma, né? Eu acredito que tem que se dar nome sim. UPA Concórdia foi talvez uma saída que eu busquei encontrar aqui para harmonizar essa casa aqui, resolver o problema. Vejam, senhores, vereador Comaceto, eu faço um substitutivo a um projeto de lei de um vereador da bancada. E que vai ser difícil buscar um entendimento. Então não temos nada contra a família que o senhor citou aqui, muito pelo contrário. Até porque o nosso substitutivo ele não veio de desencontro ao decreto do prefeito. Ele veio de desencontro ao projeto do vereador do nosso partido. Como o Arlan frisou bem claro. Votando o substitutivo e foi aprovado, vai por terra o decreto. Mas votando o projeto, vai também por terra o decreto se for aprovado. Conselho à parte. Obrigado, vereador Massoco. Sem querer polemizar, mas quando me manifestei em relação à inadequada manifestação, quando se tratou do saudoso Coraça, primeiro porque não sou contra o substitutivo, acho que foi uma boa ideia, porque resolve essa pendenga. Mas é que no início da sua justificativa, o senhor fez uma alusão de que a indicação do Coraça teria sido porque era partidário do governo e porque poderia ser uma indicação política. Isso eu discordo, por isso que eu digo que o nome do Coraça não merecia isso. Mas concordo com o substitutivo porque resolve essa pendenga que foi criada desnecessária, né? Mas a minha manifestação em relação a isso foi na sua primeira manifestação. Obrigado. Tudo bem, não vamos aqui ampliar, até porque o espaço está terminando. Foi desnecessária, vereador, porque foi encaminhado um decreto nesta casa por intermédio do executivo, o prefeito no qual o senhor faz parte do governo. Fica bem claro, eu não menti aqui. Todo mundo sabe que Coraça fez parte do Partido dos Trabalhadores, que foi candidato. Eu vou repetir aquilo que eu falei. Eu não falei mal do Coraça e da família. Fez parte do executivo, fez parte do governo, foi filiado ao partido. Então, o que eu citei aqui não foi criar nenhum problema, desgaste, ou dizer que a família ou que o Coraça não tivesse merecimento, que fique então bem claro, que fique justificado aqui.
foi que realmente ele também fez parte, porque a pouco teria tantas outras pessoas, outros médicos, pessoas que também teriam esse merecimento. Não que o mesmo não tivesse merecimento, não tivesse sido uma grande pessoa. Todos nós temos conhecimento da relevância do trabalho prestado. Mas tudo bem, seria aí os prefeitos, seria aí os presidentes, desculpa, demais pessoas, vereadores. Muito obrigado. Vai saber, né? Mas continua ali, já é a palavra do grande expediente. Com a palavra a vereadora Arlan Gugliani. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, pessoas já nominadas, mas só para complementar esse debate que foi trazido aqui, a gente reconhece a importância do Alziro Coraça como fundador do Partido dos Trabalhadores de Concórdia, como secretário de governo, mas uma pessoa histórica na luta da saúde, como frisei anteriormente, presidente do Conselho Municipal de Saúde, foi um dos grandes batalhadores para a criação do SUS, que é um exemplo internacional de atendimento à saúde, muito bem referenciado fora do Brasil, e toda a sua atuação, né, em defesa da saúde pública, né? Quem lembra do Coraça sempre atuante nesse setor, por isso dessa justa homenagem, e essa homenagem já vem de muito tempo, assim, possivelmente ao falecimento do Coraça, né? Houve, inclusive, fazer justiça pelo vice-prefeito Santier, né? Que pudesse, então, ser lembrado através de uma ação voltada à saúde, que foi sempre um grande instrumento de luta desse grande companheiro. Então, a gente deixa aqui essa justificativa e engrandece toda a luta do colega, companheiro saudoso Coraça, em prol não só da saúde, mas outras ações. E também faço um rápido também adendo, quando falamos aqui dos mais médicos, e é um debate interessante na área de saúde, mas não posso deixar de frisar também as ações do governo federal. Vou citar só 2 setores na área de saúde também. ProUni, oportunizando o acesso de muitos profissionais, inclusive muitos concordienses que se formaram médicos através do ProUni, né, especialmente na parceria com a Noesc de Joaçaba, muitos médicos. E, além disso, então, o governo federal oportunizou o filho do trabalhador poder não só se formar médico, mas outros setores também. O governo federal criou o PROVAB, Programa de Valorização Assistência Básica. O que é o PROVAB? Inclusive, tem concordência beneficiado também, que é uma bolsa para ele poder estar atuando na medicina e podendo se aperfeiçoar. Só que ele tem que atuar no interior do Brasil. Então, são ações que o governo federal tem feito. O Mais Médicos é, sem dúvida, um grande programa, mas não podemos deixar de destacar o ProUni e o PROVAB, que esse governo federal pensou e tem pensado muito também na saúde do brasileiro. Obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, passamos a palavra ao vereador Gilberto Romano. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, pessoas já nominadas, mas acho que o debate lá é interessante. E quando se entra no campo de saúde, teria argumento pró ou contra para 3 dias, sem trégua. Claro que se esbara sempre na questão financeira, né? E nós sabemos que o nosso sistema de saúde é um dos melhores do mundo. Não existe país que tenha um sistema único de saúde da forma que tem aqui no Brasil. Com as suas deficiências, sim, mas ainda é um dos melhores. Porque a gente sabe que tem país aí que a saúde é 100% privatizada e se alguém quiser atendimento, o pago tem um plano de saúde. E aqui tem os seus planos de saúde, tem parte privatizada, mas também tem o SUS que pode estar contribuindo de uma forma de amenizar pelo menos a situação. Em relação aos mais médicos, imagina os senhores, estar morando no município, de repente, mais próximo de um socorro melhor, 100, 150 quilômetros lá no fundão do país, sem nenhum farmacêutico, talvez lá para aceitar um anti-inflamatório, um analgésico para uma pessoa que está com dor. Imagina se o médico, seja ele brasileiro, cubano ou de que país que for, você não vai fazer o bem para aquelas pessoas. Tem dito bem o vereador Arlan, assim, ó, o programa Mais Médico, ele não vem para resolver, para amenizar a situação em esse tipo de situações que era o momento que a presidente achou que era importante nesse momento. Mas volto a dizer, precisa melhorar sim, mas precisa de recurso. Nós sabemos, e às vezes a gente tem que repetir isso, até porque
pessoas talvez tenham esse entendimento, tenham esse conhecimento, pessoas não têm. O pré-sal, ele foi explorado no campo de Libra com uma expectativa, uma previsão de 5 bilhões de barris de petróleo. Sendo que desses 5 bilhões de barris, 40% vai ser explorado pelo setor privado, 60% vai ser explorado pela Petrobras. Os outros 40%, controle é da Petrobras. Mesmo o setor privado vai explorar, mas quem vai controlar é a Petrobras. Sabendo que parte desses recursos vai ir para saúde e educação. Mas como o campo de Libra não deu 5 bilhões de barris, vai dar 20 bilhões de barris, o que a presidente Dilma fez? Petrobras, você vai explorar os outros 15 milhões de barris num prazo de 15 anos, e isso vai dar 2,5 trilhões de reais. Aonde que parte desse dinheiro vai ser investido na saúde e na educação? Eu acho que assim existe a dificuldade, nós sabemos disso, mas assim o caminho está sendo trilhado para um futuro promissor no nosso país, em relação a esses recursos naturais que nós temos. Aonde que tem tanto, era explorado, e parte desses recursos não ficava aqui no Brasil, né, ia para fora. Então, eu acho que é uma decisão correta sobre a questão da exploração desse petróleo, que parte dele vai ser destinado à saúde e educação. Lhe concedo a parte, vereador. Obrigado, vereador, pela parte. Mas dizer ao senhor o seguinte, quando fala em Petrobras, todos nós temos conhecimento que foi anunciado recentemente um prejuízo de 792 milhões. Fica difícil dizer que vai ser investido dinheiro, uma vez que precisa arrecadar 792 milhões para poder colocar e andar em estrada. O senhor sabe disso, deve ter conhecimento. Então, nosso Brasil vive por alguns problemas, e não vai ser por aí que nós vamos resolver o problema da saúde. Alguém citou antes o CPMF, foi retirado do CPMF, mas foi criado o chamado IOF, que dobrou a cobrança do imposto, dobrou a arrecadação. Então, só para deixar registrado também ao senhor, vereador, que não vai ser talvez a Petrobras, num primeiro momento, que vai resolver o problema da saúde do nosso país. Obrigado. Na verdade, a gente acata e absolve esses tipos de... Não sei se é informação, é denúncia, o que é. E a mídia, nós subimos a mídia brasileira, parte dela, qual é o caminho que ela defende e ela trilha. E em relação à Petrobras, até agora, não tem nada comprovado. Tem boato porque estamos na véspera de uma eleição e a gente sabe quem que é os candidatos que estão indo, inclusive, nos seus debates, dizendo que é o seguinte, tem que rever a partilha do pré-sal. Né? Os candidatos estão dizendo nós temos que rever a partilha do pré-sal. Então, acho que para nós, que temos um pouco de entendimento, está claro. Agora, talvez, para algumas pessoas que não têm entendimento, é difícil de entender todo esse conjunto, mas temos que entender que, eu acredito, vereador, que nunca vamos resolver 100% do problema. Vai ter problema, mas vai ser muito dinheiro investido do pré-sal em relação à saúde e educação. Obrigado, presidente. Continua livre a palavra do grande expediente. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Bem breve também, eu não poderia deixar passar essa sessão sem falar um pouco. Eu preciso fazer essa relação porque o Alzira Coraça, por exemplo, e o SUS tem uma relação, e a gente que vivenciou isso, que participou, o Coraça foi a pessoa que me convidou, inclusive, para entrar na direção dos sindicatos comerciários. Mas só para fazer um breve relato, a Constituição de 89, que tinha as Assembleias Constituintes, e nós estudamos isso no curso de História, juntamente com o irmão do Comaceto, aqui, com o Carlinhos, o Coraça foi a pessoa que mobilizou a sociedade, juntamente com o Justino Piscini, que ainda está vivo, foi homenageado cidadão concordiense, discutiram um sistema de saúde para o Brasil. O sonho, em 89, era ter o SUS. Era o sonho.
E o sonho do Obama, por exemplo, é ter um SUS nos Estados Unidos. Claro que nós temos que fortalecê-lo, com verba, seja da Petrobras, que hoje ela é pública, o regime de partilha prevê isso. A Petrobras dobrou 10 vezes o seu patrimônio e pode ser usado pelo povo brasileiro em saúde e educação. E isso é uma decisão de governo importante. Então, e a história do Coraça, no sindicalismo, na luta pelos trabalhadores, na construção do SUS, é importantíssima. Muito importante. Reconhecer que nessa tribuna, isso que o Arlan também veio aqui, colocou, se pronunciou, o Romani, o Comaceto. Então, tem coisas que a gente precisa reconhecer, porque elas aconteceram. Não se trata de questão política. Se trata da história da pessoa. Quando a pessoa vai e luta e conquista algo, isso fica para sempre. Fica na história. Está escrito isso. Coraça participou da construção do SUS, participou do Conselho de Saúde, participou da construção de uma vida melhor dos brasileiros. Isso está escrito na história. Está escrito na história. Reconhecer isso. Mas nós precisamos mais. A saúde precisa de recurso, precisa de esforço do município, do governo federal, e esse é o caminho, seja o partido A, B ou C. Mas eu queria só fazer esse reconhecimento em nome do saudoso Coraça, que Deus o tenha, que fez uma luta bonita e que hoje nós devemos muito a esse cidadão que é Ausílio Coraça. Muito obrigado. Continua a palavra do grande expediente. Como não há mais um vereador que quer se manifestar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dos vereadores, da vereadora, saudar os senhoras e senhores da plateia, o Edu aqui, que também sempre nos prestigiou como acerto, enfim, todas as senhoras e senhores, internautas. Nesse momento, então, encerra a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesse mesmo local, no dia 2, às 7h30 da manhã. Muito obrigado, uma boa noite a todos.